Boa tarde, é um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde em que nós vamos estar estudando a palavra de Deus. É claro que para mim é uma tarde, para você pode ser noite, pode ser madrugada, não tem problema. O importante é que está chegando para nós, nesse momento, aqui no canal de YouTube, Márcia Olinda Peçanha, o estudo da palavra de Deus. Nós vamos pedir a Deus que nesse momento Ele nos ensine, Ele traga ao nosso coração, de forma assim, bem clara, a mensagem que Ele tem para nós. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você já está inscrito, divulgue, compartilhe com seus amigos. É uma forma que a gente tem de estudar e de dividir com o outro aquilo que Deus nos tem ensinado. Amém? Que o Espírito de Deus ensine a mim, ensine a você a palavra do Senhor. Nós vamos estar refletindo no Velho Testamento, no livro de Salmos. O número é 64, é um salmo escrito por Davi. Mas antes da gente falar propriamente do salmo, eu gostaria de deixar com você um pensamento de Napoleão I. Nesse pensamento ele diz assim: a primeira qualidade de um comandante em chefia é uma cabeça fria que lhe permita ter uma percepção correta das coisas. Ou seja, não se deve confundir, ou melhor, ser confundido também, né? Pelas boas nem pelas más notícias. É isso que ele está dizendo para nós. Por quê? Quando as boas notícias chegam para nós, ou más notícias, isso tende a alterar as nossas emoções e nos levar a reações que podem ser paralisantes ou que podem ser também arriscadas. Então, é bem provável neste salmo que a gente encontre Davi já vivendo na corte. E lá na corte ele já tinha inimigo. Tinha o rei Saul como seu inimigo declarado, que queria matá-lo, e nós temos também os oficiais de Saul, que eram pessoas que estavam ali conspirando contra Davi. E essas pessoas, para agradarem, melhor dizendo, ao rei Saul, eram capazes de fazer coisas assim terríveis para contra Davi. E aí a gente começa a trazer desde já algumas coisas para nós nesse contexto desse salmo. Por exemplo, as pessoas, elas podem trazer para mim e para você muitas dificuldades, assim como estavam trazendo para Davi. No entanto, não é, segundo a palavra de Deus, contra a carne e o sangue que nós lutamos. Nós lutamos contra Satanás, contra as suas hostes. Isso está bem claro no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 10. E nesse salmo que nós vamos estar refletindo nele agora, nós vamos ver que nós somos instruídos, como povo de Deus, sobre o que devemos fazer nas batalhas e nas dificuldades da vida. Então, nós encontramos nesse salmo, logo no capítulo, né, no versículo 1º, melhor dizendo, o rei Davi dizendo assim, que aqui ele já era ungido, mas não podia se opor ao rei Saul, né? Então ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Nós estamos vendo aqui agora, nessa leitura, o primeiro versículo e o segundo versículo. E neles nós vemos que o rei Davi está fazendo uma oração. Ele está conversando com Deus. Essa prática, ela era constante na vida do rei Davi.
E a palavra de Deus nos mostra a importância da oração, não só na vida do rei Davi, como também na vida de tantos personagens bíblicos, ou melhor dizendo, de todos aqueles que levaram o Senhor a sério, que foram obedientes e praticantes daquilo que Deus ensinava, não é? Inclusive, o próprio Jesus, tudo que ele fazia, ele conversava com o Pai, ele tirava momentos para se afastar, mostrando para nós o quanto é importante que nós, os filhos de Deus, tenhamos relacionamento com Deus. Ouve, ó Deus, a minha voz. Ele estava dizendo, responde-me quando eu clamo ao Senhor. Não era porque Deus não estivesse escutando Davi, Deus estava ouvindo, mas Davi estava orando com fervor. Ouve a minha voz, ouve a minha queixa nas minhas perplexidades. Ou seja, ele estava dizendo, há momentos, nesses momentos que eu estou inseguro, que eu estou vacilante, que eu estou confuso, duvidoso, escuta a minha queixa. Ou seja, não era uma oração de quem não estava vivenciando momentos difíceis, muito pelo contrário, era uma oração de uma pessoa que estava em situação muito conflituosa, de muita dificuldade na vida. Eu não sei, você que me escuta, como está a sua vida nesse momento, o que você tem passado, mas se você tem passado por momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos de confusão, de vacilos, você precisa ver agora o que a palavra de Deus está te ensinando. Esse homem poderia tomar muitas atitudes diferentes da que ele tomou, mas ele buscou a Deus. Pela fé, se apresentou a Deus e colocou diante dele a situação dele, diante de Deus a situação dele. É interessante que nós não vemos aqui Davi pedindo que as circunstâncias fossem mudadas. Não estamos vendo Davi pedindo a Deus para tirá-lo daquela situação, mas ele pedia a Deus, me ouve, por favor. Ou seja, fortaleça meu coração, renova as minhas esperanças, me livra do medo. Porque o temor a Deus nos mobiliza, nos leva a encontrar recursos. As coisas são mobilizadas para nós quando nós tememos a Deus. Mas, quando nós sentimos medo e não temos o refúgio em Deus, não temos busca ao nosso Deus, nós ficamos paralisados. O medo nos paralisa. O medo nos deprime, o medo nos traz tristeza, o medo nos traz angústia. Mas quando nós buscamos a Deus, nós encontramos nele o que não se explica. Há uma música que diz assim, que Deus não se explica, ninguém explica Deus, e é verdade. Nós não explicamos as obras de Deus quando elas acontecem, mas nós precisamos buscar a Deus para isso. Davi, ele era jovem. Nesse contexto aqui, ele era membro da corte, como eu disse na introdução. Davi era amado do povo, mas em contrapartida, invejado e odiado pelo rei. Ele enfrentava dois problemas. Ele enfrentava a conspiração secreta de Saul e seus oficiais, e ele encontrava um tumulto aberto. Ele fala claramente sobre esse tumulto que acontecia daqueles que desejavam agradar Saul e ficavam oprimindo a Davi.
Essa situação, esse tumulto, né? Ele estava se referindo às mentiras que eram espalhadas naquela época. Ele sabia que ele não estava seguro na corte de Saul. Porque tanto a vida dele quanto a sua reputação estavam sendo atacadas. Era momento de se refugiar em Deus, porque Deus poderia, então, proteger Davi. Como é que você está vivendo? Como está o seu andar, o seu caminhar, no seu trabalho? Entre a sua parentela, na sociedade? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Há alguém que conspira contra você? Há pessoas que estão falando da sua reputação? Há pessoas que estão atacando você? Porque essa era a realidade de Davi. Logo no versículo 2 ele diz: esconde-me da conspiração dos malfeitores, esconde-me do tumulto dos que praticam a iniquidade. Ele estava conversando com Deus, colocando a situação dele. E aí nós encontramos ainda Davi relatando no versículo 3, no 4, no 5, no 6, ele dizendo o que essas pessoas estavam fazendo contra ele. E ele diz assim, os quais, quer dizer, os malfeitores, né? Afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Para as ocultas atingirem o íntegro contra ele, disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armaciladas, dizem quem nos verá. Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Então, Davi mostra para nós, claramente nesse salmo, que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Você sabe o que está acontecendo com você? Você conhece quais são as estratégias daqueles que estão ao seu redor, naquela situação ou nesta situação que você está vivendo? Pois bem, trazendo para o mundo espiritual, nós precisamos, da mesma forma que Davi, que relata o que os inimigos faziam, nós precisamos saber que existe o inimigo de Deus e que o inimigo de Deus tem estratégias contra nós e que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando nos tragar, tirar vantagens contra nós. Nós não podemos jamais ignorar os desígnios de Satanás, a intenção e a vontade que ele tem de trazer prejuízos à nossa vida em todos os sentidos. E eu estou dizendo isso para você hoje, porque se nós cremos que existe um Deus, não podemos descrer que existe o inimigo de Deus. E que ele vive sempre com estratégias contra nós, querendo nos enganar. E isso ele faz milenarmente. Ele enganou Eva, enganou Adão e vive enganando os homens, a humanidade. Mas não diz para nós que está nos enganando, mas nós precisamos saber que são estratégias usadas por ele e que muitas pessoas fazem aquilo que agrada ao inimigo por não buscarem a Deus, trazendo sobre nós muitos prejuízos na nossa vida.
nós precisamos entender que, assim como Davi diz aqui, ó, afiam a língua como espada, apontam quais flechas. Há um outro salmo em que ele diz assim, que a boca dos inimigos era mais macia que a manteiga. Essas espadas afiadas são macias. Dentro do coração, a guerra. As palavras daquelas pessoas, elas eram brandas. Elas eram mais brandas que o azeite, mas eram espadas desembainhadas. Nós precisamos ter cuidado na nossa conduta, na nossa forma de nos relacionar, porque há pessoas que servem a esses valores que não agradam a Deus. E as palavras delas são como flechas envenenadas. Há um outro salmo, que é o Salmo 57, no versículo 4, em que Davi diz que a alma dele estava entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Então, colocam sempre armadilha. São pessoas que parecem ser amigas, mas não são nossas amigas. Infelizmente. E isso nós encontramos muito na nossa sociedade. Então, ele diz que essas pessoas, elas vão fazendo as maldades dela, planejando maldade contra nós, e elas acham que Deus, que ninguém vê, olha só, teimam no seu mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem quem nos verá. Elas chegam ao ponto de achar que Deus não está interessado em cuidar de ninguém, que Deus tem muito trabalho e que Deus não cuida dos seus filhos. Mas nós, os filhos de Deus, sabemos que Deus cuida de nós como a menina dos olhos e que o nosso nome está gravado na mão do nosso Deus. Nós precisamos nos apropriar, como Davi, da nossa fé, viver a nossa fé nos dias atuais, em que as coisas que estão acontecendo é como se Deus estivesse dormindo. O nosso Deus não perdeu a autoridade. O nosso Deus, em momento nenhum, deixou de ser majestoso, glorioso, poderoso. O nosso Deus, em momento nenhum, perdeu o controle de todas as coisas. Davi sabia que o coração do homem é um abismo, é enganoso. Mas ele também sabia, como disse o profeta Jeremias, que o nosso Deus esquadrinha os corações. Não adianta a gente achar que podemos parecer bonzinhos. E Deus não vê, porque Deus vê todas as coisas. Há sempre perigos que nós precisamos escapar. E por isso nós devemos buscar a Deus constantemente. Viver no temor do Senhor. Depender e obedecer às instruções de Deus. E Davi vivia assim. Davi vivia assim. Os inimigos de Davi dispararam flechas para ele, contra ele repentinamente. Mas quando nós encontramos aqui, nesse mesmo Salmo 64, versículo 7, ele diz assim, mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos. Se eles disparam setas contra Davi, se prepare, porque essas armas que eles estão usando, Deus as usará também contra eles mesmos. Tentaram fazer Davi tropeçar e cair nas armadilhas deles, como está no versículo 5. Teimam no seu mau propósito.
Mas, quando nós encontramos o versículo 8, diz assim, de Sarte, ou seja, dessa forma, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Ou seja, Deus mostra de tal maneira que eles vão tropeçar, que eles vão cair também, que é tão inacreditável o que Deus faz que as pessoas meneiam a cabeça e não estão acreditando que Deus está fazendo aquilo. Assim é a obra de Deus, ela é maravilhosa. O nosso Deus, quando nos traz a vitória, ele traz no tempo dele e nós precisamos esperar isso. Esperar como? Adorando a Deus. Esperar como? Levando a queixa a Deus. Esperar como? No temor do Senhor. Os dias são difíceis. As pessoas estão perdendo a sua fé. Deixando o nosso Deus em segundo plano. O Senhor, nosso Deus, derrotou os inimigos de Davi. Derrota os nossos inimigos. Mas é interessante que tudo que nós, os filhos de Deus, vivemos quando perseguidos, quando maltratados, ultrajados, humilhados, diminuídos, todas estas coisas que o Senhor nos permite viver, ele permite para que o nome dele seja glorificado. E não foi diferente com Davi. Nós encontramos aqui quando diz assim, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. No versículo 10, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Meu amado, essa reflexão desse momento é para que você pense, reflita, vem no seu coração. O que é que você tem feito do seu relacionamento com Deus? O que é que você tem feito com o Deus que você proclama no seu dia a dia? Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Que a graça do Senhor te cubra. Que os favores do Senhor tragam nos seus pensamentos e no seu coração toda a liberdade necessária. E que você se torne um canal de bênção e de propagação da palavra de Deus. Que a sua casa seja próspera. Que em tudo aquilo que você necessita, você busque ouvir a voz de Deus. E como Davi, entenda que há momentos que Davi fugiu e foi para o deserto. Porque Davi planejou tantas coisas contra Davi. Queria matá-lo. Mas o Senhor fez com que aqueles projetos de Saul fossem fracassados. O Senhor fez Davi prosperar e fez com que o povo elevasse Davi ao trono e visse as vitórias de Davi. Que assim se suceda na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, eu te aguardo, não é? E espero que você propague o nosso vídeo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Amém.